Terça-feira, 15 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida, muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da 19ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, depois versículo 10 e de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje começa com um discurso eclesial segundo o evangelista Mateus. É o quarto dos 5 grandes discursos que estruturam o seu Evangelho. Precederam-no o da montanha, o missionário e o das parábolas, segundo temos visto nesses últimos dias. O discurso que hoje começamos indica atitudes e normas de conduta para as relações entre os membros da comunidade cristã. Tudo isso na perspectiva do seguimento de Cristo, o Messias paciente. A redação de Mateus, que reuniu materiais da tradição oral e escrita, o discurso forma uma unidade literária, se bem que com temas diversos, como veremos hoje e depois da manhã. O texto evangélico de hoje contém 2 partes. Primeiro, resposta de Jesus a uma pergunta dos seus discípulos. Segunda, parábola da ovelha extraviada. À primeira vista parece não haver qualquer conexão, mas de fato tem, como veremos ao final. Os discípulos começaram por perguntar a Jesus quem é o maior no reino dos céus, isto é, na comunidade de Deus. A questão colocada aparece frequentemente nos evangelhos e reflete uma discussão também habitual nas escolas rabínicas da época. A resposta de Jesus é desconcertante por inesperada. Chamou uma criança, colocou-a no meio do grupo e disse: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Os apóstolos devem ter ficado desiludidos. Mas, segundo Jesus, o tornar-se criança não é só condição para alcançar a maior grandeza na comunidade do reino, mas, inclusive, é requisito indispensável para ser admitido nela. Mas que significa ser como uma criança e tornar-se pequeno? Patrocinará Jesus o infantilismo psicológico? Nada disso. A criança é um ser fraco e humilde, que não possui nada, nem tem nada que dizer na comunidade dos adultos. A criança, como o pobre, só pode receber com alegria o que se lhe oferece, porque depende totalmente dos outros. Essa é a situação do homem diante de Deus e, consequentemente, a atitude que Jesus quer dos seus discípulos: receptividade, simplicidade e humildade. Por isso, quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por fim, rezemos. Obrigado, Pai, pela lição que Jesus nos deu, ensinando-nos quem é o mais importante aos teus olhos, o que se torna pequenino e simples como uma criança, como o próprio Cristo, o servidor de todos, e sabe acolher o reino como dom, entrando assim nele. Opera, Senhor, em nós uma total conversão à humilde receptividade de quem espera tudo das tuas mãos,
com a ilusão e gratidão de uma criança. Faz que, seguindo o exemplo de Jesus, sirvamos em seu nome os irmãos com alegre sorriso, partilhando as alegrias e esperança de todos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.